Mas aí vai variando, né? Essa alíquota. Qual que você pôs aqui? Você lembra? A alíquota no lucro presumido é 11,33. Contempla todos esses impostos aí, não tem ISS, tá? Não tem ISS aqui. Então, a gente Não. tem um custo de impostos de 1.999,50. Então, a gente teria um custo hoje de 2.333 e um novo custo de 1.999, ou seja, uma economia mensal de R$ 333. Ah, não é muito, né, Maíra? Não, não é. Mas no ano é, em um ano é, em 2 anos é, em 3 anos é. Então, você vai fazendo uma conta escalável, ele faz diferença, e fora isso, você tem também a questão da organização do patrimônio, a blindagem de tudo isso, e você fica com o patrimônio resolvido nesse sentido, tá? Eu costumo falar para os clientes aqui que quando tem célula operacional de locação, eu falo com eles, olha, a holding vai sair de graça para você, porque você vai economizar com impostos nisso. E a partir de determinado ano para frente você vai lucrar, né? Porque tem essa economia aí de impostos que vai pagar totalmente a road com o decorrer dos anos e vai começar, a partir de determinado ano, ele vai começar a ter lucro, né? Exato. Bom, isso aqui é outra coisa. Agora, vamos lá às perguntas. Eu não sei se ajudou ou se não ajudou essa apresentação, mas acho que a gente achou importante trazer para vocês esses novos conceitos. Não sei se deu um pane na cabeça ou se ajudou, tá bom? Vamos lá, então, às nossas perguntas. A Tereza tinha feito a pergunta para mim. A Tereza tinha feito pergunta ontem à noite. Tereza, você quer perguntar? Vê se você consegue desmutar o seu microfone. Pessoal, levantem as mãozinhas, tá? Quem quiser perguntar, por favor. O seu Henrique é o próximo que eu tinha perguntado ontem à noite, tá, gente? Pode falar, Tereza. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite a Tudo. todos. Então, eu tinha mandado ontem as perguntas, né? Deixa eu ver aqui de novo com você, para você. Tinha Peraí, perguntado deixa eu ver ITBI, aqui. lembra? Não sei se a Eu gente perguntei conseguiu. se para transferir para holding tem custos de TBI, né? Você respondeu aí para a gente que é um custo variável, foi isso que eu entendi, né? é, Se o ITBI é É, um custo variável, na verdade ele não tem custo. Pode falar, Wesley. por lei, ele não tem custo. Nós entramos com processo administrativo para pedir essa não Imunidade. incidência. Está previsto na lei. Artigo 156, se você for ver lá na Constituição, artigo 156, parágrafo 2 da Constituição, se você der um Google aí, você vai ver que existe Imunidade. essa, essa não incidência está prevista na Constituição. Ou E seja, aí nós você não vai pagar sempre ITBI na integralização de bens imóveis no capital da holding, tá? Não paga. Exato, não paga, tá? Agora, se você está comprando, por que isso? Porque o bem já é seu. Você está transferindo para você mesmo, para uma empresa sua. Ela não está saindo do seu poder para ir para poder de terceiros, tá? Agora, se, por exemplo, você vai fazer a compra de um imóvel novo, você tem ali, por exemplo, 1,5 milhão parado ali na conta de aplicação da célula cofre. E esse dinheiro você deseja, o rendimento no mercado financeiro não está me dando tanto retorno. Eu vou comprar um prédiozinho ali e alugar, que isso vai me dar mais retorno, a oportunidade que for. Então, se você for comprar esse prédiozinho, é uma primeira aquisição, ele ainda não está no seu nome. E aí, nessa primeira aquisição, tem que se pagar o ITBI normalmente, tá? Como se, Se foi pessoa física, né? Agora, isso. Agora, se você já está com um imóvel no seu nome, ele já está sob seu poder e ele vai continuar sob seu poder, mas através de uma pessoa jurídica que está no seu nome, entende? Então, ele vai Sim. continuar sob o mesmo poder. Então, não tem por que a prefeitura cobrar um ITBI sobre isso. Você só está realocando o patrimônio para Uma empresa. isso, para um Entendi. melhor rearranjo patrimonial dentro da família, tá? E você tinha feito Entendi. uma pergunta, né? Que se os bens já estão em nome dos herdeiros, se tem como fazer Isso. se é compensa fazer a holding. Aí, Tereza, a gente teria que entender na seção de viabilidade qual é o seu objetivo com relação a isso, com a sua família, se você quer reverter tudo isso, se foi doação, se não foi.
como é que você fez isso, se você está com algum problema familiar e que por isso você gostaria de rever todo esse processo, a gente teria que conversar um pouco mais particular sobre isso para entender melhor, tá? Entendi. Agora me surgiu uma outra dúvida, eu entendi aí as duas respostas, ótimo. Me super esclareceu aí a questão da primeira dúvida, e aí fica em aberto uma oportunidade para a gente conversar pessoalmente sobre o outro caso, né? Agora me bateu uma dúvida aqui. Por exemplo, eu tenho 5 milhões aí em imóveis, um apartamento, um carro, enfim. Eu quero transformar tudo isso aí em valores monetários. Compensa também eu fazer a holding para valores monetários? É, Então a eu gente vou chama de transformar investimento. Então, por exemplo, você gostaria de vender tudo isso, pegar todo esse isso. dinheiro e transformar. Excelente, excelente. A gente consegue trazer os investimentos para uma holding operacional de investimentos ou até na própria célula cofre, tá? Aí a gente estudaria o seu caso, pegaria um assessor de investimentos para ajudar você em qual melhor investimento de pessoa jurídica e pessoa física, tá? Qual seria a melhor opção para você, e a gente montaria um sistema de investimento em dinheiro, então, não mais em bens imóveis, tá? É possível também. Aí a gente teria que fazer esse estudo para avaliar qual é a melhor forma para trazer isso para sua família, tá E na bom? holding eu posso colocar somente meus filhos, excluindo noras e netos, ou eu Exatamente. tenho filhos Não, não. e netos? O sistema de holding, ele não comunica com os cônjuges dos filhos. Não comunica, Ah, tá? É você para os seus filhos, se você quiser os seus netos, se não, nem isso. Não comunica tá. nem se você, por exemplo, for separada ou se o seu regime de casamento for de separação de bens, também não comunica nem com o seu marido, tá? Então Tá. é excelente isso, porque assim, a gente não sabe hoje em dia, tem divórcio, um monte de coisa acontecendo, né? E às vezes não quer mesmo. A gente tem vários casos. Hoje mesmo estava no clube, encontrei uma amiga em que ela estava falando que eu gostaria de. Meu pai gostaria de deixar o imóvel, mas só para nós, só para mim, que sou o filho, enfim. E a gente falou: não, é isso mesmo, é para isso que serve, tá bom? Agora eu vou passar a bola para o seu Henrique, porque ele já tinha pedido a palavra ontem à noite, tá, pessoal? E aí, em seguida a gente vai para Ana Paula e a Vari. Obrigado, Tereza. Qualquer coisa, fala conosco para fazermos essa questão, essa outra questão sua particular, fala com a doutora Mayra, né, doutora? E Sim, aí sim, a gente está à entendemos aí. disposição, tá bom? Seu Henrique, quer falar? Então, eu queria falar o seguinte, perguntar o seguinte: uma holding de patrimonial, uma empresa patrimonial no formato de holding. Você falou que a transferência do ITBI é zero porque você passa de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, mas é a mesma pessoa, certo? Por Certo. isso que o ITBI é zero. Isso. Muito bem. Mas quando você tem, por exemplo, uma holding eu tenho uma holding que eu tenho 2% e meus filhos têm o resto. Ainda você vai pagar o ITBI zero? Vai. Ainda é zero. Ainda é Ainda é zero. zero. Isso. É porque, na Tá. verdade, a imunidade da lei, ela fala o seguinte: se você for integral, eu vou até ler para vocês, não sei se vai ajudar ou não, mas eu acho que é importante a gente ler o que está De escrito repente, você lá. pode colocar no Google aí o trecho lá da Constituição, doutor. E, e- Eu não, eu já tinha puxado já esse texto exatamente para falar para vocês aqui. É porque eu não sei pôr aqui no Google, não sei pôr aqui na apresentação isso, gente. Me desculpem, mas eu não sei. Não, tá bom. Ele fala o seguinte, olha, o imposto previsto no inciso segundo, que é o ITBI, né? O ITBI, ele é de competência da prefeitura, tá? E o ITCMD é de competência estadual. Eles são de competências de entes federativos diferentes, tá? Então, ele fala assim, não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nestes casos, a atividade preponderante for a compra e venda, locação, arrendamento mercantil de bens imóveis. Em resumo, pessoal, o que que significa isso, tá? Existe imunidade do ITBI na integralização de qualquer imóvel capital social de uma empresa.
exceto se a atividade preponderante for locação ou compra e venda de imóveis, ou seja, empresas imobiliárias em geral, tá? Então, é isso que a lei diz. Então, uma vez que você está integralizando o capital social de uma empresa com um imóvel, ele é imune de ITBI, ok? É isso que diz a Mesmo que lei. mesmo que ela tenha objetivo de aluguel, Não, aí não. Se ela tem aí objetivo de não, aluguel, você vai ter que pagar o ITBI cheio, no valor de mercado, entende? inclusive, E tá? tem que integrar o capital, não o patrimônio. Exatamente. É, porque aí o Wesley tá falando de talvez de compra para deixar em estoque, deixar em ativo e não no capital social, que acaba sendo, né? Mas ele não precisa integralizar o capital social para ter imóvel dentro da empresa, né? Eu estava respondendo a resposta aqui no chat da Vá Ribeiro, mas o homem é limitado, né? Eu que, doutora, eu queria ser igual você, que tu nem consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Estava escrevendo com ela, mas voltando, seria a integralização de imóveis? Não, ele quer o seguinte, ele está perguntando o seguinte, se a empresa tem imóvel, mas não integraliza o capital social. Sem integralizar o capital social. Ele compra, É, é compra e venda. A empresa tem esse objetivo, tá? a empresa Ela é uma compra empresa, ela é uma Não, direto. administradora de bens. não é compra e venda, é aluguel, é uma empresa patrimonial. Eu tenho uma empresa patrimonial que Nesse tem. caso, a empresa patrimonial, você já tem essa empresa patrimonial e essa empresa patrimonial já tem imóveis no estoque, não é isso? Ele quer colocar mais imóveis no estoque sem Na integralizar o realidade, capital. na realidade, esse é outro ponto importante que viria na minha segunda pergunta. Os imóveis, né, uma empresa de uma incorporadora tem os imóveis no estoque e ela vai Certo. vendendo os imóveis. Isso, Uma empresa patrimonial, ela não tem o estoque, os imóveis no estoque. exatamente. Ela usa os imóveis para alugar. Então, ela não tá, os imóveis não estão no estoque. Exatamente. Tem uma Esse é conta. outra questão. Atualmente, existe eu pagaria um imposto de renda totalmente diferente se eu vendesse um imóvel na minha empresa patrimonial, se não me, da ordem de 35%, né? Do valor de venda. Não, se ela tem atividade de compra, venda e locação de imóveis, você vai pagar aproximadamente 7, 8%. Ainda, então, por exemplo, os meus imóveis estão no estoque, Já estão no mas estoque de uma empresa ele está patrimonial, né? alugado. Ele está Tra- alugado. Tranquilo, pode continuar deixando aí. O que nós Tá. fazemos é um processo de aproveitar essa estrutura que você tem e planejarmos a sucessão através do capital social dessa empresa. Não vamos mexer no patrimônio dela, vamos deixar como está, porque já está integralizado. Você, quando colocou nessa empresa, possivelmente, se você consultar seus registros, vocês pagaram o ITBI Com nessa certeza pagou, porque incorporação? é Pagou? patrimonial. Isso, pagou o ITBI, então não compensa tirar o imóvel daí, tá? O que tem que se fazer é um processo de sucessão patrimonial nessa empresa, constituindo a célula veículo e destino a partir dela, que ficam como se fosse uma cofre que já existe, tá?